O Brasil hoje ele não é dono dos próprios dados. A verdade é que hoje 60% dos dados brasileiros são residentes no exterior. A verdade é que hoje, apesar de toda a energia que temos, estamos consumindo energia americana para poder armazenar e processar nossos dados. E isso não é devido ao fato que os americanos estão querendo controlar o Brasil. É devido ao fato que o Brasil ainda é uma economia fechada, devido ao fato que o Brasil ainda é uma economia que cobra tarifas de importação extremamente altas, e é devido ao fato que a importação de equipamento de informática no Brasil, ele desde a lei da informática é problemático, e é devido ao fato que a economicidade de construir um data center no Brasil comparado a construir um data center nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Índia, ou na África, ela é muito inferior. Ou seja, o data center brasileiro é um dos mais caros do mundo, apesar de ter a componente energética uma das mais eficientes do mundo. Se pensa que o maior custo de um data center seja aquele da energia. Não é exatamente a verdade. O maior custo do data center é a depreciação do equipamento de informática. A riqueza do data center são aqueles computadores, os servidores, os CPUs ou GPUs hoje, que armazenam e computam os dados. O custo de trazer uma CPU no Brasil é hoje de 52,7%. Hoje, na alfândega, se paga 52%. Cada um que compra um celular sabe que no Brasil custa mais caro. Cada um de nós que compra um computador sabe que no Brasil custa mais caro. Isso é quase uma herança da lei da informática, de uma economia fechada que não se abriu. E isso não causou um atraso na digitalização do país, extremamente significativo, por causa da capacidade que o Brasil tem de se conectar. Por causa que, apesar do sistema tarifário brasileiro, o Brasil é uma economia, uma sociedade aberta ao mundo, que, portanto, não teve dificuldade em difundir a internet, não teve a dificuldade de atrair a indústria de fibra, de cabos submarinos. Portanto, os dados eles sobem e descem com extrema facilidade, e isso nunca foi um problema, até que, com a situação geopolítica atual, realmente a necessidade de ter uma nuvem soberana, de ter a possibilidade de ser dono dos próprios dados, vira a ser uma prioridade para um país, para a segurança de um país. Nos anos 90 isso talvez não fosse. Em 2025, olhando 20, 30 anos para frente, o Brasil ele deve ter a capacidade de processar seus próprios dados. E é claro que o mundo é um só, e na Virgínia os senhores americanos eles estão literalmente queimando carvão para armazenar nossos dados, porque não tem energia renovável nos Estados Unidos disponível, não tem. E, portanto, qual é o sentido da gente estar poluindo? E aqui tem a Casa dos Ventos aqui, e que tem excesso de energia verde disponível e não pode ser utilizada porque tem uma barreira tarifária. Eu entendo que o governo federal está muito alinhado com isso que estou falando. Na verdade, boa parte desses dados eles vêm do Ministério da Fazenda, e tem um projeto de lei que vai transformar o setor, que é o Redata, que já foi anunciado, que está somente nos trâmites de sair, que vai facilitar a criação de uma nuvem soberana, assim chamamos. Aqui, pensando na ONS, na ANEEL, o volume de energia consumida pelos dados brasileiros lá fora é equivalente a 1,5 GB. Hoje tem 1,5 GB de dados processados nos Estados Unidos de propriedade brasileira. 1,5 GB. Vocês imaginam isso traduzido em investimento no país? É um volume fenomenal. Fenomenal. E eu entendo que assim que o Redata passar, ou seja, assim que você evitar de pagar os impostos na importação de equipamento de informática, que o Brasil não produz, você vai poder trazer esses dados de volta e, portanto, naturalmente, o crescimento do setor de data center brasileiro vai ser equivalente a 1,5 GB, que é basicamente triplicar o que tem hoje, somente trazendo os dados que a gente já usa. Então, isso não toma em consideração o crescimento natural
da tecnologia da informação. Agora, todos nós utilizamos, eu vejo quando, não sei quem tem aquele screen time, aquele tempo de tela, né? Todas as vezes que olho eu fico surpreendido, estou 8, 9 horas por dia olhando essa tela. E você vê a quantidade de software que eu utilizo, não são muitos não, uns 5 ou 6. E eu não estou agora aqui defendendo nenhuma Big Tech, mas a verdade é que eu estou usando o WhatsApp, eu estou usando o Google para fazer as pesquisas, eu estou no Teams, que é da Microsoft, ou eu estou num documento de Word, portanto, pensar que todos esses dados, que são softwares americanos, eles estão armazenados lá fora, por razões tributárias, tarifárias, de ineficiência, realmente você vê que o Brasil tem uma solução fácil aqui para trazer de volta esses dados. O fato que o software seja americano não é um problema, desde que a infraestrutura seja nossa, né? E isso eu lembro o primeiro grande contrato que a Microsoft vendeu fora dos Estados Unidos de cloud foi para o Ministério da Educação alemão. E eles deram para a Microsoft, para o cloud, todos os dados dos alunos alemães. Isso foi algo revolucionário, porque os alemães, vocês sabem, eles são bem preocupados com aquilo. Aí eles diziam, cara Microsoft, perfeito, a gente faz o treino, mas o data center, onde vão estar os dados dos nossos alunos, vai estar aqui. E aí foi o data center de Frankfurt da Microsoft, que em 2012 iniciou aquele que hoje é o maior setor de data center europeu, porque tem uma regulação que obriga que os dados dos cidadãos alemães estejam na Alemanha. Isso não era verdade no Brasil até a LGPDI, virou a ser verdade, e aí você teve o boom de data center brasileiro, que teve sim, de 2019, quando a lei de LGPD entrou em vigor, uma parte dos dados brasileiros obrigatoriamente tem que estar aqui, não todos. É claro que se deixar o arcabouço tarifário como ele está organizado hoje, você não consegue ter economicidade. Hoje, o acesso ao cloud ele é o mais caro do mundo para as empresas brasileiras. Isso eu entendo é um limite à competitividade das empresas brasileiras para o resto do mundo. E ainda toda a infraestrutura é concentrada em São Paulo. E aqui estou com a Anatel, eu divido a ideia que o futuro do data center brasileiro não é somente no estado de São Paulo. Não é. Porque a empresa gaúcha, a empresa baiana, a empresa do Pará, ela tem que pagar pelo transporte dos dados até São Paulo, tem que esperar pela latência, porque o dado transportado ele demora tempo para ir e voltar, e portanto tem um serviço pior e que custa mais caro. E, portanto, perde competitividade com o Estado de São Paulo. Isso claramente não é uma fala contra o Estado de São Paulo, mas é o único país deste porte onde toda uma indústria é concentrada em um só estado e numa só quase que prefeitura. Tem Santana e Paraíba e Campinas, tem 80% do mercado brasileiro de data center e 60% do mercado latino-americano, tudo concentrado em São Paulo. Para terminar a minha fala, eu depois tenho um vídeo bonito, porque com a lógica, a continuação do que eu disse, eu vejo aqui tem a Scala Data Center, tem um projeto sensacional no sul do país, tem a Casa dos Ventos, tem um projeto fantástico no Nordeste, a gente tem um projeto no Rio de Janeiro, que são campos de giga-size campus, dizem os americanos. São campos que têm o potencial de chegar a mais de 1 gigawatt. Esses campos são campos dedicados a uma nova tecnologia que ainda não tem na América Latina, se chama inteligência artificial. Eu falo de que ainda não tem porque realmente não tem. 0,01% da infraestrutura de inteligência artificial global está na América Latina, ou seja, nada. Tudo que a gente usa de inteligência artificial vem de lá fora, não tem absolutamente nada daqui. Poder agradecer a Vital, que tem o cabo submarino que traz a informação lá dos Estados Unidos, da Europa ou da China para cá, porque aqui não teria absolutamente nada de inteligência artificial, a gente fala muito dela, mas não tem aqui. Para tê-la, tem que ter esses campos deste porte de 1 giga. Tem um projeto no Sul, tem um projeto no Rio de Janeiro, tem um projeto no Ceará,
Eu entendo que terão outros, porque o Brasil ele merece de ter uma infraestrutura de inteligência para inteligência artificial também, não somente do cloud. Cloud é centenas de megawatts, inteligência artificial é milhares de megawatts e eles vão juntos. Então eu tenho um vídeo sobre isso. E a última coisa, eu queria que o Brasil pensasse, sendo que tem a possibilidade de ser o segundo mercado global de data center, pela capacidade de produção energética. Eu preciso informar que estamos estudando com uma Big Tech, uma das 4 Big Techs, ela está já conseguindo modular a utilização dos data centers com base nos horários de pico e nas eventuais crises energéticas. Isso não era possível, mas isso já é possível. Isso nos Estados Unidos deve liberar, e eu não estou falando o número verdadeiro, deve liberar 100 gigawatts de energia nos Estados Unidos, a capacidade que tem de modular a utilização do data center. Se a gente pudesse estudar o setor de data center como ele vai nascer na malha brasileira, imaginamos sul, sudeste e nordeste, e aí você tem o problema do curtailment, algumas horas por dia. Aí você poderia sim pedir para as empresas de data center diminuir o uso deles. Não é mais, especialmente inteligência artificial, algo 724 como era a tecnologia cloud, modular e ter uma forma inteligente de utilizar essa energia verde que é mais produzida durante o dia e aí baixar a conta de todos. Eu agradeço muito, eu acredito que a Anatel, com a sua regulação de data center, vai poder adicionar ao nosso setor. Eu defendo, eu penso que sou o único a defender, mas eu defendo que tenha regras de jogo, que num jogo com regras você pode até jogar duro, mais duro, né? Importante que aí se não tem regra ganha o mais forte, que não é exatamente o tipo de mercado que a gente quer, claro, sem excesso, mas é importante que se entenda quanto o data center é infraestrutura crítica do país, tanto para energia, tanto para as comunicações. Eu lembro um dos nossos 2 data centers no sul, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, durante a enchente, esse, por sorte, é localizado em uma área alta da cidade de Porto Alegre, portanto continuou funcionando, e tivemos a empresa de distribuição de energia elétrica, cujo data center ficou alagado, eles de bote levaram os servidores para o nosso data center, o governo do estado fez a mesma coisa, o tribunal do estado fez a mesma coisa, os hospitais fizeram a mesma coisa, e você sem data center não consegue operar o serviço básico para o cidadão. Portanto, é importante que a Anatel nos ajude a fazer do data center a infraestrutura crítica do país. Porque naquela época a gente estava precisando de água e ligávamos para o exército e eu falei, imagina se eu vou dar água para um data center. Você tem que explicar que tem 2 milhões de pessoas que estão falando no celular graças ao data center, que tem os hospitais que continuam funcionando graças ao data center ou as subestações de energia. A gente no Rio de Janeiro hospeda a Light, um grande parceiro do Rio AI City, e a Light, 100% dela funciona no data center da LE. Se a gente desligar, os sinais da cidade eles vão parar de funcionar. Essa que é a verdade, que a gente é infraestrutura crítica e eu sei que a Anatel vai nos ajudar a fazer disso uma realidade. Sem excesso, por favor, que senão os clientes nossos ficam paranoicos. Eu não sou. Muito obrigado a todos.